Queridos irmãos e irmãs, esta quinta-feira, a qual nós celebramos esse tempo comum, o Senhor nos interpela na sua oportunidade da nossa vida, da nossa vida. Vemos a liturgia da palavra de hoje, primeiramente, pelo livro de Samuel, tudo acontecer de maldade contra Davi, que foi escolhido por Deus, não pela nossa humana, não pela visão. Mas Deus é Deus que capacita, que prepara as suas escolhas. Muitas vezes na nossa ótica humana, só é bem preparar uma pessoa para ser eleita, para ser um grande líder, para estar à frente da administração da alguma coisa, porque Deus todo dia sabe, muitas vezes com muitos filhos, que tem fama, mas para Deus é isso. Nós vemos isso nessa grande história de Davi, ao qual o Senhor manda Samuel até lá escolher quem vai ser o novo rei de Israel naquela época. E aí, chegando aos filhos, aos antigos do pai de Davi, ele começa a falar: olha, fala com uma assim, é forte, poderoso, outro inteligente do mundo. Samuel foi sempre dizendo a Deus: o Senhor me soltava na noite. Mas Deus mandou buscar que estava no campo, pastor. Exatamente o nosso Deus é esse grande Pai, tudo zero para nós, aquele que tem a coragem, a ousadia de muitas vezes arriscar 99 do seu rebanho. É isso que nosso Senhor, que é misericordioso, que está sempre na nossa frente. É Ele que olha a pequenez para o coração daquela que muitas vezes parece desamparada, abatida, que muitas vezes o povo, a sociedade, não acha que não vai dar nada, mas Deus não olha as aparências, Deus não olha muitas vezes aquilo que nós temos de entendimento, ou muitas vezes de muito papel, muito mais glórias e pessoas do nosso coração. E o que mais Deus precisava naquele momento era de um rei assim como Davi. E ele, embora pequeno em estatura, mas que era grandioso em humildade, grandioso em coragem, grandioso em gostado. Mas nós vemos também esse relato, no decorrer de tudo isso, quando acontece com Davi, como também acontece nos dias atuais com todos nós. Pessoas que muitas vezes não fazem mal a ninguém, procuram viver a sua vida com humildade, trabalhando, buscando sempre dar o seu melhor, mas embora da nossa casa, nós organizações trabalhamos, ou quer dizer, você tem aquele que tem um olhar mais sujo, como nós somos filhos de Deus, estamos na sua missão, estamos seguindo os seus ensinamentos. E esse olhar mais sujo começa aí no prédio, começa desde o início, com Caim e Abel, quando aconteceu o primeiro assassino, e aí está toda a maldade do mundo dele. Foi assim também com Saul, os outros, nós podemos presenciar no Antigo Testamento, inveja. Porque a inveja muitas vezes destrói. O invejoso é aquele que não se regozija, não se alegra com a felicidade dele. Mas a felicidade dele é uma felicidade que possui de ter, na verdade, tudo. E ele não tem a coragem, nem a ousadia, muito menos a força e a determinação que aquela pessoa tem de correr atrás dos seus ideais. Mas ele quer sempre ter aquilo que o outro tem sem esforço nenhum. E aí é onde entra o grande caso do pai da mentira, pegando o Satanás juntamente com os seus que veio para destruir, para dividir, para massacrar. Com essas pessoas vivem nesse sentido, nós não estamos vivos. Mas o que Deus espera é sermos
Mas, meus irmãos e irmãs, nós trazemos essa realidade também hoje para o Evangelho que é o que nós vivemos. Jesus é o nosso eterno Salvador. Ele é o primeiro dos sacerdotes, aquele que tem o santuário. Por isso que no relato bíblico hoje do Evangelho de São Marcos, Jesus à beira do mar da Galileia, onde vai aquela multidão ao encontro de Jesus, por ouvir falar que ele fez, mas não ainda os ali não tinham um encontro pessoal, fisicamente, espiritual com o Senhor, mas ouviram dizer que foram testemunhar de fato quem era esse grande profeta. E que Jesus não era somente um profeta, mas com os próprios Espíritos puros, aqueles que acompanham e encarnam, conheciam Jesus, e dizem que tu és o Filho de Deus. É isso aqui que muitas vezes nos transforma, nos faz nos questionar sobre a vida. Nós vivemos um pouco diferente do povo daquela época, vemos muitas missas por aí afora, grandiosas, cantais, e vemos multidões de pessoas em busca de curas físicas, espirituais, pessoas que buscam passar concursos, pessoas que buscam vários milagres na sua vida. Mas aí, o que de fato fica para nós? Nós estamos ali somente por ouvir falar, somente por aquilo de fato que Jesus pode fazer na nossa vida, porque de fato nós queremos Ele como centro da nossa vida, como verdadeiro Filho de Deus. É exatamente importante isso que o teólogo do nosso dia de hoje vai dizer. Jesus teve mais trabalho tentando libertar o homem de si mesmo do que os demônios. Os demônios ouvem a voz de Jesus e se submetem a ele. As pessoas ouvem a voz de Jesus e se preparam. Ou seja, os demônios, ao ver Jesus, ao ver a luz verdadeira, ao estar na presença de Deus, se estremecem e fogem. Reconhecem o fato que ali é uma presença divina. Nós, muitas vezes, precisamos de tantas coisas, passar por tantas situações, para saber de fato quem é Jesus. Sendo que Jesus está sempre à nossa frente, está sempre diante de nós, na palavra, a Eucaristia e os sacramentos. E aí nós esperamos o que precisamos mais. Quais são as provas que nós temos mais? Então, talvez Jesus, numa outra passagem, antes de nós chegarmos à Quaresma, nós vamos ouvir e vai dizer: nenhum sinal mais será dado no céu a essas pessoas. Porque tanto sinal que o Senhor nos dá, mostrando quem de fato Ele é, e muitas vezes ainda nós não temos enxergado. É por isso que o Senhor fala: o cego é aquele que não é. Por isso que Jesus, além de poder falar para os cegos, ele não está dizendo só para os cegos fisicamente, mas aqueles que estão cegos espiritualmente, cegos na alma, que não conseguem enxergar a força, a luz que há em Jesus libertador, mas que só conseguem ver até um determinado ponto sobre a nação. Ou seja, muitos de nós corremos ao encontro de Jesus, não para a nossa própria salvação, não para a nossa própria libertação, não para nós de fato seguirmos e declararmos todos os dias da nossa vida quem de fato é Jesus, somente muitos dessa vida eles matam. E Jesus não só é cordeiro, não só é, mas ele quer de fato, além dos milagres que ele faz, ele quer curar a nossa vida, ele quer nos libertar de todo o mal, de toda a prisão, de todos os demônios que muitas vezes nos deixam cegos, surdos, aleijados, ao ponto de nós não podemos dar nem um passo ao encontro. Que nós possamos, meus irmãos e irmãs, mais do que nunca, cada vez pedir o Senhor, que além dos milagres que nós precisamos e necessitamos, nos bem carregados por coisas que nós também necessitamos conseguir, nós colocamos primeiro a nossa vida, a nossa libertação. E assim, seguindo fielmente Jesus como os discípulos, nós vamos estar sempre diante de Jesus na sua barca. A barca é o discípulo da igreja. Jesus pega os discípulos da barca e ele entra nela, porque Jesus está dizendo: eu estou aqui, está comigo, a barca, a igreja.
é aqui onde nós devemos estar. É aqui onde nós devemos todos os dias, se preciso for, se tivermos que buscar a sua orientação, buscar ouvir a sua voz através da palavra, e muito mais ainda se alimentar da Santa Eucaristia, do pão que nos leva à imortalidade. Peçamos ao Senhor que Ele abra as nossas mentes, que Ele mude de fato a nossa visão, a nossa física, mas a espiritual, para que nós não sejamos mais sérios e não muito sérios. Porque como ele diz, o século que é outro, vai na carne e aí a vida vai ser. Então que nós nos temos a cura da visão da nossa alma, de fato, enxergando com clareza e vendo e declarando como esses espíritos puros, todos são exemplos para nós aqui, declarando que Jesus é o Senhor da nossa vida, que Ele de fato é Deus, que é Ele que deve seguir, que é diante dele como esses espíritos puros também devem se continuar e nós também nos continuarmos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ser louvado.